Let's study in English, students. Our lesson 8. It's for you, 5th grade. It's me, Teacher Val. I'm not Captain America. So, pay attention. O nosso conteúdo da aula de hoje é o verbo can. We are going to talk about abilities. Os nossos objetivos são aprender a falar sobre habilidade, aptidões e capacidades e desenvolver a linguagem e a compreensão oral e auditiva. Let's start. But first, student, na last class, na última aula, infelizmente o áudio da teacher não funcionou, né? Na teacher foi corrigindo, achando que estava o microfone ligado, e o microfone da teacher não estava ligado, e só deu para mostrar a correção. Então, a teacher vai refazer lendo com vocês, ok? Number 4, complete the sentence about the people in exercise number 3. English book, page 32. Carmen is from Spain. She Spanish. Pierre is from France. He's French. Juan is from Chile. He is Chilean. Michael is from, where is from? From the USA. He is American. André is from Brazil. He is Brazilian. Miyoko is from Japan. She is Japanese. Okay? So, let's start our class today. Can you play a guitar? But I can not play a guitar. Can you play a guitar? Can play xylophone. And you, can you play xylophone? Today we are going to study about the verb can when we're talking about abilities. Let's study today. So students, English book page 33. English book page 33. Paulo, Mila and Yumi, they are in England, London. And Paulo asked Mila, can we see the Colisee in England? And Mila responded, no, we can't, because the Colosseum is in Rome, Italy. What can we do in English? Ayumi perguntou. We can go to the London Eye and see
all on the from above. So, students, the verb can. We have some information aqui on the page 33, okay? Let's my laser point here. So, the verb can. We use the verb can to talk about habilidades, ok? Para falar de habilidades. O que a gente consegue, o que a gente tem a capacidade de realizar ou não. Então, aqui we have two questions. What, que eu quero saber qual, né? O que can, o que podemos. We do. There, o que nós podemos fazer lá? A resposta é we can visit a lot of touristic places. Or we start the question with the use the verb can, né? More specific. E a resposta vai ser yes or no. No caso aqui é what, quer saber o que. Quando a question já começa com o verbo can, quero já saber se possui a capacidade, se a gente consegue ou não realizar aquela ação. Então, é yes or no. For example, can I, can you, can we, can they, can he, can she, can it, né? For animals. We use all these pronouns here. And then we use the verb, no caso o verbo go, go. Go where? Vai para onde, né? Sightseeing, né? Pontos turísticos. Localidades, né? What, when, what. Pode ser também utilizado no início da pergunta, depois a gente usa o verbo can, o pronome. What can o que? Nós, no caso aqui é o verbo do, fazer. There em London, there em Brasil, there em Jataí, there em Serranópolis. So, sempre vai ter essa mesma ordem. What, né, uma question word, verbo can, depois do verbo can we have the pronoun, né, o sujeito, depois do sujeito nós temos o verbo e o complemento. We are going to do some activities about this. So, look here. Birds can fly. So, students, aqui, para montar uma pergunta usando a forma afirmativa, né? Uma pergunta não, uma sentence, uma frase, nós utilizamos primeiro o birds, né, no caso do sujeito, depois o verbo can, here, e a ação, né, que ele consegue, qual que é a capacidade? Birds can fly, né, consegue, eles têm essa ability, fly. Negative sentence, né, look here. On the negative sentence we have, again, o sujeito, bird, can't, ou a gente pode usar cannot. Cannot what? Dance, of course. Or when we use the question, can birds fly? Can. Quando for uma question, a gente vai começar, uma pergunta, a gente começa com o verbo can, depois sujeito e a ação. A resposta quando começa com o verbo can vai ser yes or no. So, yes, they can. Por que eu usei o they aqui, students, esse pronome? Porque aqui é birds, está no plural. Se fosse one bird, seria it. It can. Another example here. Adore. Fish can swim, ok? Fish can swim. Então, ela possui essa capacidade. Affirmative sentence. Sujeito, verbo can, verb. Negative. Fish can't dance. So, can, fish, sujeito, dance.
Can fish fly? No, it can. Viu que aqui a teacher já usou one fish e aqui não ficou they, o pronome they já ficou it, que está no singular, então tem que prestar muita atenção na question, ok? Presta atenção na question, na pergunta aqui, se está singular ou plural, ou se está perguntando para você, ou eles, né? He can dance. Aqui a teacher não colocou o nome, né? Mas poderia colocar Shazam. Shazam can dance. He can dance. Colocou aqui o another example negative. He can sing. Sing. He can sing. Ele tem menos abilities do Shazam, mas sing. No. Can he fly? Can he fly? Ó, vou dar um spoiler, né? Quem não assistiu o filme vai saber. Can he fly? Yes, he can. Teacher acabou de soltar um spoiler. Se você não assistiu Shazam, sorry. Teacher contou um spoiler do filme para você. Now, another example. He can play tennis. He can play tennis. He can't fly. So, he can't fly. Pronome. Verbo can ou can't. Can he fly? Começa com o verbo can he fly. Can he fly? No, he can't. Ai, teacher love Lady Gaga, ok? Sou muito fã da Lady Gaga. She can sing maravilhosamente bem. Nossa, the best, uma das melhores cantoras que a teacher considera. Uma voz perfeita. Ela consegue cantar muito bem. She can sing. He can't fly, of course. She is not a superhero, né? She can fly. Can she fly? No, she can't. Ok? Viu que nós mudamos o pronome aí, né? Tem que prestar muita atenção aqui, ó, quando for uma question, como que você vai responder aqui, ok? English book, page 34, exercise number 6. Answer the questions. Give true answers. What can you visit in Brazil? What can you visit in Brazil? I can visit Pão de Açúcar, Chapada dos Veadeiros, Pousada das Araras, what else? Vocês vão colocar assim respostas de que se você estivesse indicando para uma pessoa que mora fora do Brasil, o que você indicaria para ela visitar? What can you visit in Brazil? Okay? And letter B, what can we eat as a typical food in Brazil? I put here, coloquei aí. I can eat feijoada, acarajé, arroz com piqui, chimarrão, brigadeiro, pão de queijo. All these foods, they are Brazilian typical food. Okay? Letter C. What sport can we do? We can play football, soccer. Football, soccer, students, a diferença vai ser para quem que você vai falar. Por exemplo, se você for falar para alguém em inglês, você vai falar futebol. Ele vai entender que futebol é o nosso futebol, igual nós jogamos, né? Agora, se você falar para um americano futebol, ele vai entender que é o futebol americano, aquele da porrada. Tô brincando, não é porrada não. Soccer, pro americano, eles já vão entender que é o nosso futebol jogado com o nosso pés, né? Capoeira, surf. E você pode colocar another sports we can do in Brazil. Many sports we can do in Brazil. Ok? Pause
o vídeo para você copiar as respostas ou você pode criar suas respostas, tá? Exercise number 7. Organize the words to form sentence. Então, preste atenção no que a teacher vai dizer e o que a teacher já explicou. Letter A. Temos aí o question mark. Nós temos aí um ponto de interrogação? Não tem, a gente não vai começar a frase com can. Vamos começar a frase com um sujeito. O sujeito pode ser um name de alguém, pode ser um local, pode ser ou um pronoun. No caso aí, nós temos o we, nós. Depois do sujeito, você vai colocar o verbo can. Can o quê? Qual que é a habilidade? Qual é a palavra aí que vai representar uma action, uma ability? See, great. We can see what? O que a gente vê? A gente vê alguma coisa. Coliseum, no caso, the Coliseum. The Coliseum is where? Where? Nós temos também essa informação aqui. O que e onde, né? Que é o complemento. Where? In Rome. Em Roma. We can see the Coliseum in Rome. Excellent. Here we have o sujeito, né? Desta object. People. Depois do sujeito vai vir o verbo can. People can dance. Qual é a habilidade das pessoas? Dance. Dance o quê? What? Tango. Where? Onde que essas pessoas dançam tango? In Argentina. Local em Argentina. So, here, British people. Por que vai ser British people, not people? Porque é um tipo de pessoas, de pessoas específicas, né? British people. Qual que é a ação aqui? No caso, é o verbo can't. Can. O que eles não possuem? Habilidade. Get late. Então, eles não conseguem, né? Eles não têm essa capacidade de chegar atrasado. Então, eles são... Por isso que tem uma expressão, né? São britânicos, ou seja, eles são bastante pontuais. Tanto é que também, se você chegar antes do horário marcado, não é considerado educado. Se você marcou 1 hora, tem que chegar naquela hora, ok? So, é um fator cultural. Letter D, Japanese people. Então, são as pessoas japonesas. Japanese people can, né? Agora, qual que é a capacidade, a habilidade deles, né? Eat, comer, what? Rice. Eles comem rice. Agora, where? When, né? No caso aqui, when, né? Quando? For breakfast. Do you believe? Japanese people can eat rice for breakfast. Rice, students, é arroz. Breakfast é café da manhã. Do you believe? Yeah. Outro fator cultural, que é típico in Japan. Mais uma vez, pause o vídeo e copiem as respostas, ok? Number 8. Answer the questions, students. Aqui nós temos as questions que começam com o verbo can. Então, nós vamos responder yes or no. Ok? Yes or no. Can we say thank you after you welcome? Can we say thank you? Nós podemos falar thank you depois de welcome. De nada. Então, a pessoa fala de nada para teacher, welcome. E aí você fala thanks, no. É o oposto disso. Você fala thank you e a pessoa fala welcome. Mesma coisa em português, né? Eu falo obrigado, thank you.
E a pessoa fala de nada, não há de que. We can't. Por que nós colocamos a we here, students? Manager point. We, porque na question we have we. Letter B. Can you enter a Japanese house with your shoes on? Can you enter a Japanese house with your shoes on? What do you think? Can you? No, of course. Can you enter? Você entra numa casa japonesa com seus shoes, com seus sapatos? No. No, I can't. Por que nós colocamos I aqui? Porque a pergunta é for you, é para você. Se é para você, você vai responder I. Letter C. Can we travel to different countries with a passport? Yes. Oops. Yes, we can. Novamente aqui, temos we na question, vamos ter we na answer. Cool tips, students. Visa is the permission to get to some countries, ok? Passaporte, todo mundo consegue tirar o passaporte, mas visa é o que vai te dar a permissão. Visa nada mais é do que I forgot em português a word. What is visa? Não é licença? Tipo uma licença. O teacher esqueceu a word em português. Em português. É a permissão que você tem para entrar, né? Em algum uso. Visto. Lembrei, visto. Você te lembrou visto? É o visto. For example, você não vai. Você pode ter passaporte, né? Mas se você não tiver o visto para entrar nos Estados Unidos, você não vai entrar nos Estados Unidos, United States. Então, tem alguns países que você precisa do visa, né? Que é o visto. Mas há muitos países que você, só com o passaporte, você não precisa do visto. Você pode ir. Of course, muitos países da Europa, por exemplo, a Alemanha, você não precisa de visto. A Inglaterra, a Irlanda, a África do Sul, você não precisa de visto. A Argentina, o Paraguai, o Chile, Bahamas. Todos esses países você não precisa do visto. Porém, você passa, né, especialmente na Europa. Né, você vai passar pela alfândega, né, eles vão entrevistar vocês. Se eles não forem com a cara de vocês, você não vai entrar no país, né? Mas não precisa de um visto. Igual você tem que tirar um visto para o Japão, né, para o Japão, para China, para China, Austrália, Canadá, United States. Nós, brasileiros, precisamos tirar esses vistos para ir para esses países, ok? Just uma curiosidade para vocês. Next page, English book, page 35. Read the dialogue and put in the order and complete the sentence. No final, você vai... First, we are going to read the dialogue. Você vai ler, esse é um diálogo. Tem algumas perguntas e algumas respostas. Vocês vão colocar elas na ordem. E depois vão responder o que o Paulo está perguntando aqui. Ó. What country is it? Can you guess? Qual é o country? Qual que é o país que eles estão falando aí? Nesse dialogue. Né? What country is it? Aí você vai vir aqui e escrever aqui, ó. Here. Nesse espaço aqui, ok? Here. Teacher não vai fazer com vocês vão fazer sozinhos. It's a homework without teacher. Ok? Next. Did you know, students, English people have breakfast at home and a sandwich for lunch and go to the restaurant at night? When it is 5 p.m., it's a tea time. They get together with friends or family to drink tea. Esse é um costume inglês, né? Eles tomam café da manhã, breakfast
at home. Eles comem um sanduíche para o almoço deles, né? Diferente de nós, né? E vão para os restaurantes at night. But, quando for 5 p.m., né? 5 p.m., it's a tea time. É a hora do chá deles, né? Todo mundo fala, né? O famoso chá. É britânico, né? Tem esse momento que eles se juntam com a família e os amigos e drink tea. It's just a curiosity. A nova curiosidade da cultura inglesa. This is on the page 35, okay? 35, no, sorry, 36. 36. And page 36, cut and paste the picture from the extra material on the page 179 in the right place according to the countries. Italy and Australia. Então, nós temos algumas pictures que estão aí no extra material, on the page 179. Vocês vão cortar essas pictures, que são correspondentes a Italy and Australia. Depois que vocês cortaram, vocês vão colar. Já vou adiantando que essas pictures são bem maiores do que o espaço, então vocês vão ter que dar um jeitinho aí de organizá-las, ok? Para que elas caibam no local correto. So, students, another homework without teacher. Uma tarefa de casa, óbvio, todo mundo está at home, né? Vocês estão at home, mas sem a teacher que vocês vão fazer. 2 recadinhos importantes. Primeiro, please remember, é proibida a divulgação desse vídeo para outras pessoas devido à proibição da reprodução parcial total das imagens do livro. E thank you, students. See you next class. Bye bye.